A graça e a paz do Senhor, amados irmãos, nesse momento eu quero só deixar uma palavra com vocês de algo que o Senhor tem falado no meu coração, já lembrando para vocês amanhã às 6h30, domingo às 6h30 da tarde, eu estarei compartilhando algo com vocês, três recados do seu pastor que os ama, tá? Para esse período que nós estamos passando. Então, quero compartilhar algo que o Senhor já tem queimado no meu coração, já tem alguns dias antes de toda essa questão ficar cada vez mais intensa. O Senhor já estava falando comigo a respeito de algumas coisas e eu não entendia o porquê o Senhor estava falando comigo, e hoje tudo começa a fazer sentido e eu quero compartilhar com vocês. Por isso, não perca amanhã às 6h30. E eu quero aproveitar também esse momento, rapidamente, só para poder ler um texto com vocês. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Depois, se você quiser, você pode estar acompanhando na sua Bíblia. Eu vou ler a partir do versículo 9 para não ficar muito longo o vídeo, mas a Bíblia fala o seguinte: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião não dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Passando sob proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando o eixo, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grandes tempestades, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento, havendo todos estando muito tempo sem comer. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas agora já vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temais. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arraiado
o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tem provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 266 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio lançando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir e ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiam-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio à proa, encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Já são 7 minutos de vídeo pela leitura aqui do texto, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, amados irmãos. Essa tribulação que aqueles homens enfrentaram foi por não ouvir direção do homem de Deus, da parte de Deus, e eles tomaram uma decisão ali e acabou criando todo aquele contexto. Mas você sabe de uma coisa? Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Eu quero falar para você, Deus tem um propósito na sua vida. Deus ele tem um propósito na minha vida. Deus ele tem um propósito na nossa igreja. E a verdade é que o Senhor ele há de cumprir um propósito em nós. E nada vai acontecer na nossa vida. O Senhor nos protegerá para que esse propósito se cumpra sobre nós. Mas você precisa entender que a gente precisa, nesse contexto, nessa questão toda, ter bom ânimo, a gente precisa ter bom senso, prudência, a gente precisa entender algumas coisas que acontecem aqui nesse texto aqui e que diz muito a respeito daquilo que a gente está vivendo hoje como igreja, né? E aí é interessante que, sabe, veio o meu coração, eu quero falar isso para vocês. Paulo falou, olha, ninguém vai se perder. Eu sei que quando a gente fala algo desse tipo é muito arriscado, mas eu quero liberar essa palavra para os irmãos. O Senhor ele há de guardar toda a igreja. O Senhor há de guardar todos vocês. Eu tenho orado, vejo alguns irmãos muito temerosos, com muito medo, né? Mas nós cremos na palavra que diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Nós cremos na verdade do Salmo 91, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nós fazemos do Senhor nosso descanso, nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele nos guarda, Ele nos livra de todo mal. Tudo isso que está acontecendo não é juízo de Deus, não é porque Deus está punindo a humanidade. Esse dia vai chegar, mas ainda não chegou. Esse dia de prestação de contas vai chegar, mas ainda não chegou. Isso é fruto do homem, das decisões do homem, isso é fruto da ganância, isso é fruto do desejo pelo poder.
a qualquer custa, né? Essa é a questão. Mas mesmo que esses ventos contrários que soprem sobre nós, né, venham chegar até a gente, o Senhor vai conservar a nossa vida. Mas o interessante é que Paulo fala, olha, se alguém pular do barco, se os marinheiros pularem do barco, todo mundo vai morrer, né? Então, você sabe, se o pessoal pulasse do barco ali também ia ficar. Depois, quando chegaram ali, terra firme, ali perto de terra firme, eles foram para a terra e tudo mais e tal. Mas a gente tem que ter bom senso, tem que ter prudência, né? Então, o Senhor vai conservar a sua saúde. Mas você não pula fora do navio, entende? O navio hoje é a sua casa. A gente não sabe o que está por detrás, a mídia mente, fala um monte de coisa, mas a gente não sabe o que é verdade, a gente não sabe o que é mentira. Então, meu irmão, minha irmã, seja prudente no Senhor. Entenda que o Senhor vai guardar você. Entenda que o Senhor está cuidando de você. Mas seja uma pessoa sensata, seja uma pessoa sábia, não fique de qualquer maneira, fazendo qualquer coisa, né, saindo para a rua por qualquer motivo. Eu sei que é entediante ficar em casa, né, às vezes ali sem ter muita coisa o que fazer, né, mas o Senhor está guardando, o Senhor vai livrar você do mal, né. Eu estava querendo, esses dias, estabelecer um jejum para a igreja, mas não é sensato, não é sábio fazer isso, porque o tempo é de você se alimentar bem, comer bem, para a sua imunidade, ela está bem, tá bem fortalecida, né? Então, coma bem, se alimente bem, não deixe de almoçar, não faça jejum agora, você vai orar, vai buscar o Senhor, né? Mas entenda de que o Senhor ele tá nos guardando, né? Então, se você ouvir aquilo que eu tenho para dizer como seu pastor que te ama, o Senhor vai conservar você. E eu estou falando, o Senhor vai conservar você. Mas se você decide fazer as coisas simplesmente porque você acha que é melhor para você, sem se prevenir, sem se precaver, né? A partir daí você já sai dessa estrutura de cobertura, de cuidado, né? Então, enfim, essa palavra que eu queria deixar para você, são quase 15 minutos de vídeo, né? Eu preciso encerrar aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas Deus abençoe a sua vida, tá? Amanhã às 6h30 da tarde a gente vai estar compartilhando, vou estar compartilhando algo da parte do Senhor com os irmãos, ok? Deus abençoe e um ótimo dia para vocês, a paz do Senhor.